Event. Olá, pessoal, boa tarde. Só peço que vocês me deem um ok aqui, caso vocês estejam me ouvindo bem, em alto e bom som, por favor, no chat, só para a gente confirmar e a gente poder dar início. E aí, tá tudo bem? Não começou? Sim. Aqui diz que tá on air. Bom, o Rodrigo aqui respondeu legal, boa tarde. Então imagino que está travando, a Jéssica falou. Não sei se é a minha conexão aqui ou é a tua, Jéssica. Talvez seja a minha. Elias falou que aqui está ok. Clóvis, estou ouvindo muito bem. Pessoal, não sei, tá? Aí individualmente a conexão de vocês pode interferir, mas né, se tem gente ouvindo bem, imagino que a gente esteja ok, então. Não, beleza. Então, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí, bem-vindas a mais um webinar aí da UOL na nossa jornada de conteúdo, na nossa trilha de pré-aceleração. Eu sou o Felipe, sou Head do programa de aceleração da UOL, programa de aceleração de startups. Então, é um prazer ter vocês aqui, obrigado aí pela presença de vocês. Queria também cumprimentar o Lui, né, o nosso ministrante de hoje, que trabalha, e acho que é um negócio muito legal que a gente consegue fazer aqui, que é justamente apresentar alguns cases que a gente tem dentro do nosso portfólio. Né? A Movidesk, que é a startup que o Lui trabalha, foi investida pela UOL em 2017, teve um crescimento super expressivo, né? Um dos cases, acho que de crescimento, acho que é o case de crescimento mais de SaaS, né? Mais expressivo que a gente tem no portfólio. E então já queria agradecer o Lui aí por disponibilizar o tempo dele para poder compartilhar um pouco das lições aí sobre Customer Success que eles vêm, né? O processo esse que a Movidesk acho que manja muito bem, assim, tem uma prática muito, muito consolidada lá dentro. Só para entender um pouco do contexto, a gente está, né, a nossa trilha de pré-aceleração, ela está na terceira semana, então nós já passamos aí na primeira semana, falamos sobre cases que escalaram, como o Cássio da Zenvia e o Bruno da Atlas, então falaram sobre os cases das startups que eles estão liderando. Na segunda semana falamos bastante sobre marketing, né, falamos sobre growth hacking, sobre marketing de conteúdo, e entramos agora na terceira semana, em que a gente está falando sobre onboarding e customer success. Então, essa semana a gente teve o Ivan, da Compass, falando sobre onboarding, experiência do usuário, e hoje o Lui com a gente aqui falando sobre customer success, que é o assunto aí que ele lidera dentro da área, que ele lidera dentro da Movidesk. Então, até o dia 1º de setembro, a gente vai com essa trilha aí mais 3 semanas, a gente tem ainda semana 4, 5 e 6, que é quando a gente termina, então a gente ainda vai passar por vendas, por governança e por captação de investimento. Então, essa trilha de pré-aceleração vai terminar no dia 1º de setembro, que é quando a gente vai abrir as inscrições para a 15ª turma de startups da UOL. Né? Então, a gente vai abrir o nosso processo seletivo. Quem tiver uma startup, quiser se inscrever, fala com a gente, né? Entra no nosso site lá, uol.ac, vocês vão receber essas informações por e-mail também. E a gente espera poder contar tanto com as startups que vocês estão conduzindo, quanto com as indicações de vocês. Se vocês acharem que é uma aceleradora bacana, por favor, nos indiquem para os amigos, para os colegas empreendedores de vocês que estão empreendendo. Bom, eu quero parar de falar aqui, eu quero passar a palavra para o Luiz, de novo agradecer, né, muito o tempo, a disponibilidade dele. E, enfim, Luiz, cara, tudo contigo aí, te apresenta, que tu vai fazer isso certamente bem melhor do que eu. E toca a ficha aí, meu cara. Obrigado de novo pelo teu tempo e é um prazer te ter aqui, né? Te ter aqui agora virtualmente, né? A gente te teve aí durante um workshop de Customer Success, que foi super proveitoso, e agora vamos ter aí mais uma dobradinha com a Movidesk. Show de bola! Eu que agradeço aí, Felipe, Thiago e toda a equipe da UOL aí pelo convite, né? Acho que a ideia realmente é trazer esse tema de proatividade no atendimento, o que tem totalmente a ver com Customer Success, com CS, né, como a gente vai falar bastante aqui,
E também, como até o Felipe falou, quero muito motivar vocês a fazerem perguntas também, né? Temos o chat aí do lado para a gente conversando. Eu vou dar uma introdução, vou falar um pouco sobre o tema aí para vocês durante alguns minutos e a ideia também é trocar muitas bolas aqui, a gente conseguir conversando até sobre os desafios que de repente vocês têm no atual momento com Customer Success e a gente ir trocando ideia mesmo. Beleza? Então, É isso aí. beleza, eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui com os Compartilha tua tela aí, slides. Luiz, isso aí. E a galera que, né, como o Luiz falou, é uma provocação inicial. Então, já pense nas perguntas, nos desafios que vocês estão vivendo hoje em Customer Success, para que a gente possa ter um bate-papo produtivo depois, que eu acho que a ideia do webinar é justamente essa, poder ajudar vocês nesses desafios. Então, ali vocês já podem depois colocar as perguntas no chat. E eu acho legal também, enquanto estiver rolando aí o webinar com o Luiz, vocês irem se apresentando. Falem a startup de vocês, a cidade que vocês são, quiserem colocar o site ali, né? Se apresentem. É um network entre vocês, mesmo que virtualmente, pode gerar bons frutos aí. Show de bola. Mas vamos lá então. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de proatividade, né? Menos reatividade, mais proatividade. Como mudar o mindset de atendimento pode alavancar a sua empresa. Como eu já falei, né? Já fizemos a apresentação, sou o Lui e hoje responsável pela evangelização de mercado dentro do Movidesk. Então a gente está iniciando aí um trabalho muito voltado a conteúdo para que a gente consiga auxiliar as empresas a estarem pensando em soluções relacionadas a essa proatividade e a Customer Success também ao longo do caminho, certo? O primeiro ponto que eu trago para vocês, né, é que a gente fala bastante sobre questões de mudança, né, que a tecnologia é disruptiva, que a tecnologia ela mudou a forma de que a gente vê as coisas. Eu gosto muito de começar a falar sobre Customer Success, introduzindo, falando sobre a questão de propriedade e de acesso. A gente simplesmente, eu estava vendo uma palestra até de CS há uns dias atrás, ali em Floripa, a gente prezava pela questão de compra, né, de propriedade. Eu preciso comprar um carro, eu preciso ter um carro, eu preciso realmente pagar por um carro. Quando eu caso, eu tenho que ter um carro. Quando eu faço mais de 18 anos, eu tenho que comprar um negócio. Hoje a gente nota que a gurizada está chegando aqui, em vez de falar em comprar carro e estar ali torrando todas as economias com isso, e a gente consegue ter esse objetivo muito claro, ou seja, ter um acesso a algum carro que me leve até o meu destino, como o Uber, por exemplo, é um negócio que às vezes até faz mais sentido do que comprar, do que ter a propriedade. A mesma coisa com um apartamento, né? Comprar um apartamento versus alugar de forma facilitada. A gente tem o pessoal do quinto andar aí, né? Fazendo propaganda gratuita para startups que deram certo. Alugar, ter o acesso a um apartamento que faça sentido no momento. Comprar uma fita VHS, agora tá na moda, agora voltou o Rei Leão, né? Lembro dessa fita exatamente parecida, essa fita verde aí que eu tinha, propriedade sobre ela, e a gente tem um acesso com cliques ali no Netflix a diversos e diversos filmes por um preço irrisório ali por mês, certo? E da mesma maneira, em vez de ter um CD-ROM, a propriedade sobre um CD-ROM com licença de software válida por certo período, a gente tem um software por assinatura na nuvem hoje em dia. O que a gente chama de SaaS, de Software as a Service, de software como um serviço, de software acessível realmente através de tecnologia. E quando a gente fala sobre tudo isso, a gente fala de uma mensalidade que é baixa, normalmente, né? Então, às vezes, o Spotify, o Netflix, ou até alguma assinatura de software que vocês pagam, às vezes voltada para SMBs, para pequenos e médios negócios, a gente está falando aí de uma mensalidade baixa realmente, R$16, R$20 para alguns lados, R$100, R$200, uma coisa que às vezes ela significa que uma empresa de tecnologia ela tem que prezar realmente para trabalhar com um fluxo de caixa positivo. Só que às vezes isso não acontece desde o mês 1. E eu gosto muito dessa figurinha, porque ela mostra exatamente que neste exemplo aqui, a empresa demorou 13 para 14 meses para dar esse break-even, para realmente estar conseguindo atingir um fluxo positivo com determinado ou determinados clientes aqui. Agora, se eu tenho que passar 13, 14 meses com uma empresa, né, no mínimo para estar fazendo isso, o que eu faço para que isso aconteça? Será que o meu atendimento da forma que ele era, um atendimento às vezes meramente reativo, ou um atendimento não estratégico, sem visão para fazer isso acontecer, será que esse atendimento ele vai me fazer ganhar jogo? Ou eu teria que pensar isso, repensar isso?
Então, Customer Success, CS, ele nasce exatamente com este problema de mercado. Não nasceu porque é bonitinho, porque é a felicidade do cliente, porque é sorriso no rosto. Nasceu por um problema de receita. E ele vem solucionar um problema de receita também. Lá na Salesforce, em 2005, lá numa festa de fim de ano, o pessoal falou assim, os líderes, né, liderados por Mark Benioff, um cara muito bom. Boas notícias, gente. A gente bateu o recorde de vendas, mas temos más notícias também, porque um número alarmante de clientes está cancelando antes do tempo. E ele falou que se em 18 meses o negócio não tivesse resolvido, os caras poderiam falir, os caras poderiam decretar o fim da Salesforce, uma das maiores forças aí do mercado que a gente tem. Então, na época, para sanar isso, eles não começaram a sanar criando um time reativo, mas sanaram isso com estratégias proativas e um time chamado Customers for Life, clientes para a vida, voltado à retenção de clientes e aumentando a adoção e utilização dos usuários. Então, Customer Success, segundo o conceito de Lincoln Murphy, é quando os clientes atingem o resultado requerido, ou seja, o objetivo que eles têm com a sua empresa, com a sua solução, ou até para a galera aí de startup que está com ideias novas, está começando a pensar nisso, atingem o objetivo deles. Quando os clientes atingem o objetivo deles, através da experiência adequada, através das interações com a sua empresa. Olha que interessante, resultado requerido através de experiência adequada. Aí a gente vai falar de atendimento, a gente vai falar de um modelo proativo e um modelo reativo. São escolhas simples que a gente tem. E o pessoal do Winning by Design, exatamente essa palestra que eu vi dias atrás, a palestrante falou o seguinte, se você é somente reativo no atendimento, né, pensando em atendimento, 20% até 70% dos seus clientes irão cancelar, irão te deixar nos 100 primeiros dias. Quando a gente não tem contato com esse cliente, quando a gente não tem uma ação, uma proação realmente com esse cliente, ao longo dessa jornada que a gente chama, o cliente ele é fadado a falar, cara, quer saber? Eu estou pagando isso daqui, mas eu não vejo grandes vantagens. Eu estou pagando isso daqui, mas eu não tenho interação com eles. Eu estou pagando isso daqui, mas o concorrente parece ser muito mais próximo de mim, veio falar comigo. Eu estou pagando isso daqui, mas só quando eu preciso os caras vêm atrás. Eu estou pagando isso daqui, mas os caras não me ajudam e não geram valor ao longo da jornada. Então eu vou embora. Eu vou embora fácil, assim como eu entrei. O mais comum para empresas aí que a gente está falando de tecnologia principalmente, é até um exercício legal para vocês, né? Para quem já está com uma empresa consolidada, vamos dizer aí, já tem uma caminhada, já tem clientes, vocês podem pensar em dividir isso em ações proativas em cima e ações reativas embaixo. Vamos dizer que fechamos uma venda, tem um e-mail de boas-vindas. A gente aguarda o cliente agendar o horário da primeira call. Existe uma call, uma ligação inicial de alinhamento. 5 calls de implantação. Isso é só um exemplo, tá? Dúvidas e demais assuntos, o cliente tira por e-mail e por Skype para o implantador. E, gente, o problema está aqui. Depois da implantação, dúvidas, sugestões, reclamações, cara, fala com o suporte ali ao longo do caminho, porque simplesmente eu acho que não tenho mais nada a fazer e eu lavo as minhas mãos para o que está acontecendo. Então, o mais natural, gente, da gente pensar em pós-venda é a gente pensar em ações reativas, muito mais pesadas, vamos dizer assim, se a gente for balancear, do que ações proativas. Será que isso ganha jogo? E eu pergunto e desafio vocês. Será que hoje em dia eu lavo as minhas mãos após o pontapé inicial, o onboarding, implantação, como vocês até viram com o Ivan, ou após a primeira compra com um novo cliente? Então eu trago para vocês, até motivando as discussões, motivando a perguntas aí para a gente estar fazendo, 4 simples passos para a gente botar em prática um atendimento proativo. O primeiro ponto, gente, é entender se os seus objetivos estão alinhados com os objetivos dos clientes. Opa, não é só porque você tem os seus objetivos, porque você é fera nesse mercado, porque você descobriu uma dor muito latente, etc, que os objetivos dos clientes não têm que estar alinhados. Olha que bacana é essa figura que eu uso bastante em apresentações, quando a gente está somente a nossa empresa, nosso marketing, nossas vendas, CS, nosso produto, a gente está aqui, né, remando. Quando o cliente, o customer, está do nosso lado, nos ajudando a remar,
são remos a mais para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga aumentar a receita realmente. Olha que legal contar com os nossos clientes. Essa é um pouco da galera da Movidesk, aqui em Blumenau, né? Nessa pracinha que temos aqui na frente em Blumenau. E o nosso propósito é fazer que o mundo seja customer-centric, fazer com que os objetivos dos clientes, fazer com que a estratégia dos clientes, fazer que esse cliente ele seja o primeiro cara que a gente tem que pensar quando a gente for tomar decisões. Então eu dou exemplos simples aqui para vocês. Lideranças. Será que as lideranças estão focadas nos clientes hoje em dia? Será que os colaboradores têm empatia para os clientes? Ou vocês ouvem algum murmurinho, alguma coisa negativa? Pô, de novo aquele cliente ligando. Pô, de novo eu tenho que explicar essa coisa aqui para esse cliente que é um pouco mais devagar nesse sentido. Né? Como é que a gente está lidando com essa questão da gente ser professor, da gente falar, cara, eu te expliquei ontem, não ficou claro, vou te explicar, cara, com todo prazer. Empatia, gente. A jornada do cliente mapeada, será que eu sei? Em vendas, normalmente, a gente sabe tudo, né? Quais são as etapas de venda, CRM. Agora, pós-venda, será que eu tenho etapas montadas? Será que eu tenho dados e métricas de clientes ali e utilizo ao meu favor esses dados, essas métricas, essa segmentação? Será que eu faço pesquisas de feedbacks? Que não é a mesma coisa que deixar assim, eu botei feedback ali, mas os clientes não estão respondendo. Cara, não é isso. É realmente batalhar para ter feedbacks, para fazer pesquisas que façam sentido para melhorar o seu produto, o seu serviço. Isso é uma cultura, uma estratégia customer-centric, é o cliente no centro de tudo. Aqui no Movidesk a gente definiu 3 formas de sucesso dos nossos clientes, porque a gente, depois de definir isso, entendendo que todos os clientes ao menos estão em uma dessas formas, a gente conseguiu nortear tanto o onboarding, que vocês tiveram com o Ivan lá, uma explicação mais profunda, né? Quanto o ongoing, quando este avião já está no ar realmente, o que eu posso fazer com ele? Fica a provocação, é uma dica para vocês lerem um pouco mais sobre esse post. Segundo ponto, segmente a base, gente, e visite os dados focados em análise preditiva. Olha só, a gente fala muito em Customer Success sobre proatividade e sobre análise preditiva de dados, tá? E eu gosto muito de uma frase sobre isso, do filme Alice e o País das Maravilhas, que fala o seguinte, quando Alice encontra um gato, o gato pergunta, Alice, eu vi que você está perdida, mas onde é que você quer ir? Né? Se você me falar onde você quer ir, eu consigo ajudar. E a Alice falou, gato, eu não sei, eu estou perdida. E o gato responde para ela, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E eu faço um trocadilho, para quem não segmenta os clientes, minha gente, qualquer coisa que eu faça vai servir, por exemplo. Então a segmentação, gente, ela é como trabalhar ou começar a trabalhar, dar os primeiros passos para trabalhar de forma inteligente realmente com os clientes, certo? Por exemplo, segmentar por receita recorrente mensal, por MRR, de repente. Segmentar por região, estado, cidade, bairro, faz diferença para o meu negócio. Segmentar por data de compra, a gente chama de safras de clientes, a safra de um mês, a safra do outro mês. Será que isso poderia me ajudar? O engajamento ou saúde do cliente, que eu já vou falar em seguida. Número de usuários que esse cliente tem, área de atuação, forma de sucesso, como está naquele post, número de funcionários. Cara, tem muita forma da gente estar segmentando para estar conseguindo fazer a coisa certa. Olha que interessante este exemplo aí que eu dou para vocês de um grande amigo meu que chegou ontem e recebeu isso aqui por e-mail. Fulano, bom dia, em 45 minutos, não esqueça, não sei o que mais, e ele teve que responder. E ainda trabalha com marketing digital, exatamente com essa parte, ele falou, fulano, bom dia é difícil, hein? Para não falar palavrão. Bom dia é difícil, hein, cara? Que segmentação mal feita. Então, segmentação é algo muito importante. E será que a gente está trabalhando disso da maneira certa? Assim a gente consegue mesclar esse ponto com um atendimento que seja proativo para o cliente. Terceiro ponto, vamos lá, defina as ações proativas. Já tentou trabalhar com uma pontuação, como eu falei antes, de engajamento por cliente? A gente chama isso em Customer Success de Engagement Score. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, pode botar no Google ali, Engagement Score. Cara, por exemplo,
quem nos testes, nos trials da minha ferramenta está pronto para compra? Quem precisa de ajuda ou está desengajado? Putz, eu vejo que o cara não está mais entrando como ele entrava. Eu vejo que o cara não está mais logando como ele logava. E quem que é apropriado para um upsell ou um cross-sell? Ou seja, o cara está engajado pra caramba. O cara está usando pra caramba. Aqui na Movidesk, por exemplo, quando a gente nota isso, a gente nota que, peraí, o cara está usando pra caramba, ele tem 10 licenças usando, é a hora da gente ligar para ele, porque eu vi no LinkedIn que a empresa dele tem 1000 funcionários. Se só 10 estão usando, vamos falar para ele, se as coisas estão indo bem, por que não a gente pensar em upsell, mais licenças do mesmo produto, por exemplo? Agora, o que seria engajamento para o seu negócio ou para o negócio que você está pensando? O que seria desengajamento? Não importa o modelo de negócio, a gente pode pensar em métricas de engajamento e desengajamento. Por exemplo, pesquisas como o CSAT, Customer Satisfaction, quão satisfeito o seu cliente está, você conseguir fazer isso para entender essas métricas. Net Promote Score, o famoso NPS, que investiga essa probabilidade de recomendação, mais voltado a longo prazo. Normalmente eu vejo muitas empresas de 3 em 3 meses perguntando o quanto se recomendaria o seu produto, por exemplo, né? O NPS é um outro tipo de ponto, e como, principalmente, gente, não é só fazer pesquisa a rodo. O que eu faço com os dados dessa pesquisa? Eu tenho tantos detratores, dou com o NPS de tal nota, o que eu faço com isso? Como é que eu ajo? Como é que eu viro o jogo com os clientes? E como é que eu continuo nessa pegada para outros clientes? Agora, em proatividade, Ben Horowitz, de um dos livros que eu gosto mais, chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis, ele fala que não há valor nenhum em dizer a alguém o que ele já sabe. Olha, vou fazer uma call aqui com meus clientes proativamente, eu vi que esses caras estão desengajados, outros estão engajados, eu vou botar a mão no telefone e essa tarde eu vou ligar para todos eles e conversar um pouco. Mas espera aí, o que você vai trazer nessa call? O que você vai estar trazendo para esse cara? Que novidade você está trazendo? O que você vai estar trazendo de interessante para que esse cara fale que legal? Quando esse pessoal dessa empresa liga, além de ser proativo, o que é muito bacana, o que é muito diferente, esses caras também geram valor dentro da call em si. Então, um atendente, gente, precisa gerar o valor. Não adianta só ligar e sem saber o que perguntar. Gente, proatividade também tem há muito a ver com a gente pensar nos clientes que são clientes-chave para a nossa empresa. Vocês aí que estão começando ou pensando em começar um negócio, os primeiros clientes, de repente, são caras que vão fazer o seu negócio ir para cima, o seu negócio crescer, o seu negócio realmente ir com tudo, cara. E como é que eu surpreendo esses caras? A Dropbox tem um exemplo bem bacana de uma tweetada aí de uma cliente que fala, oh my God, né? Eu amo Dropbox, eu amo o suporte da Dropbox mais do que eu amo a vida. Olha que é o melhor, é rápido, é claro, é simples, é charmoso, é legal, nossa, é demais. Como é que eu faço com que as pessoas tenham uma lealdade emocional com a minha marca dessa maneira? Olhos nos olhos. Jason Lemkin, especialista em vendas, fala o seguinte, todos os co-founders, CEO e gerentes de CS aqui na Adobe, quando ele era da Adobe, eles devem visitar 5 clientes por mês. E conseguir o crachá de 2 clientes todos os anos como um bônus. É pegar o crachá do cara realmente como um troféu, como um bônus, como se falasse o seguinte, numa era tecnológica, eu estou dando passos e passos atrás para estar realmente tendo um relacionamento com meus clientes, olhos nos olhos. Eu tenho um exemplo legal, né? Essa daí é uma foto que eu botei. A gente foi ministrar 10 palestras a um dos nossos clientes ali. Foi uma coisa muito bacana, porque eu conheci a galera que botava a mão na massa na Movidesk realmente, tá? Então, é escalável? Não é. Mas é bacana para cliente-chave? Manter esse relacionamento bacana é muito legal. Né? E digo por mim mesmo nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Comunidade de clientes. Quem sabe formar uma comunidade que seus clientes podem se ajudar, eles podem trocar ideia, eles podem realmente dar as mãos. A Salesforce faz isso muito bem com uma comunidade chamada Trailblazers. Procurem no Google para quem tem interesse. Vale muito a pena se aprofundar no monstro, positivamente, que isso se tornou. A própria Resultados Digitais, o RD Station, os caras têm prêmios para os clientes. Né? Eles votam nas categorias, outras categorias são mais voltadas aos resultados dentro da ferramenta mesmo, mas eles têm anualmente, dentro do RD Summit, o evento deles,
uma premiação. Olha que legal, uma comunidade formada para estar fazendo isso. E outro ponto bem bacana, dou um exemplo de um evento que eu participei recentemente, lá da Consil, que é nosso cliente também, o evento de parceiros da Consil, um evento exclusivo para o cliente. Olha que legal, não importa o tamanho da sua empresa, ou da sua startup, da sua ideia, imagina que legal reunir a galera e conseguir educar essa galera sobre o assunto que vocês são fera, que vocês poderiam estar ajudando esse povo a melhorar. Legal, né? Então, gente, depois desses 4 pontos, eu trago os benefícios da gente trazer a proatividade nas ações, nos projetos, no atendimento. Então, um atendimento proativo, ele antecipa situações. Putz, eu descobri que aquele cliente, ele botou a gente no Reclame Aqui. Putz, eu descobri que esse cara tá mal. Eu descobri que esse cara tá saindo. A gente para de descobrir coisa e a gente antecipa situações, gente. Negativas, como eu falei, porém positivas também. A gente gera engajamento dos clientes. Os clientes se engajam. O cara chega depois e fala pro chefe dele: cara, os caras da empresa me ligaram hoje para saber como é que estão as coisas, para ver nossos objetivos, nossos desafios. Olha que legal! É diferente. Nosso atendimento no Brasil está nivelado tão por baixo que a gente ligando para um cara proativamente já é surpreendente, gente, gerando valor legal. Tende a gerar satisfação do cliente, como eu já falei até agora, e facilita a jornada rumo ao sucesso, gente. Porque Customer Success não é somente felicidade, sorriso no rosto, um negócio mais frufru, mais bonitinho, mas Customer Success é como tá essa parte amarelinha aí, onde a gente tem o costume de só ver até o funil de vendas. A gente está falando aqui de geração de leads em marketing, de vendas, de Customer Success, e Customer Success sendo o grande gerador de receita de uma empresa através da retenção de clientes, tá? Os caras, eles ficam comigo ou os caras compram bastante comigo e, além disso, a expansão da carteira de clientes. Eles, além de comprarem comigo, eles compram mais ainda comigo e a gente está conseguindo gerar mais receita da própria base. Isso é Customer Success. Porém, finalizando de verdade agora, a gente para encher para o papo, né? O Jay Baer fala o seguinte: se você vende algo para alguém, você tem um cliente hoje, se você ajuda alguém, se você tem o tesão por falar com esse cliente, se você tem o tesão por ligar para o cara e perguntar como é que vão as coisas, quais são os objetivos, quais são os desafios, como é que a gente pode ajudar esses caras mais a fundo, além de você ter um trabalho que você gosta muito mais, que é muito mais legal, é motivante, sabe? Você tem um cliente, um amigo, uma parceria para a vida toda, gente. Vamos lá. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Algo mais breve, mais enxuto, para a gente estar trocando ideia também. Vou tirar aqui os slides e botar a câmera novamente. Gente, aqui estão meus contatos também, caso a gente possa conversar mais a fundo. Maravilha, Luiz. Pô, show de bola, cara. O conteúdo foi super rico, como sempre. E acho que a gente pode começar com... Eu geralmente faço algumas perguntas assim para o pessoal, para a gente começar o papo, mas acho que faz sentido a gente começar com as perguntas ali do chat ali já. O Márcio tem uma pergunta, acho que bem introdutória, eu acho que pode ser legal da gente começar o bate-papo assim. Ele pergunta se CS é um setor ou é uma metodologia para todos os setores da empresa. Como é que legal. Show de bola, Márcio. Obrigado aí pela pergunta, muito bacana. Customer Success, CS, ele é 2 coisas, certo? Uma filosofia que a empresa inteira tem que comprar. Uma filosofia top-down. Não adianta nada contratar, ali, contratei um estagiário de Customer Success ali, deixei ele num canto. Não, CEO, líderes, quem bate o martelo tem que estar comprado também com essa filosofia que permeia a empresa inteira. Porque passa por marketing, passa por vendas, passa por produto muito, passa pelo financeiro, está no centro da coisa toda. É uma filosofia que a gente pode ter. E também tem a área de CS que é montada realmente para estar planejando, estruturando essas ações proativas que eu falei. Filosofia, já vi muitas empresas somente com a filosofia de Customer Success, mas sem uma área chamada CS. Exemplo, o Nubank, que tem uma área chamada Customer Experience, CX. Já vi empresas que têm a filosofia, mas não tem área. Agora, empresas que têm área e não têm filosofia, dificílimo a gente ter. Impossível, eu diria. Porque fica aquele cara, como eu falei, lá no canto dele ali, uma área, um lobo solitário ali na coisa, sem apoio da empresa, as coisas não vão dando certo, o negócio fica mais difícil.
Então, quando é virada de chave, tem que ser virada de chave para todo mundo realmente. Então, é filosofia e a área, sendo que a área não funciona se a filosofia não está feita pela empresa inteira. Márcio, é isso. Legal, ele pergunta também se tem algum livro, Luiz, que tu recomenda em português para leitura. Com certeza, a gente tem um livro introdutório de um cara chamado Lincoln Murphy, certo? Lincoln Murphy, deixa eu até escrever aqui, peraí. Boa, escreve aí, Luiz. Aqui. Eu já ia fazer isso. Show de bola, escrevi ali Lincoln Murphy. Até vou ter um Lincoln. workshop com ele na quarta-feira, na próxima quarta-feira. O Lincoln Murphy é um cara que lá nos Estados Unidos nos ajudou aqui no Brasil, e eu fazia parte de um time de uma startup chamada Resultados Digitais. Ele nos ajudou a entender que conceitos eram esses, como é que eu boto na prática esses conceitos. E o Lincoln Murphy, ele lançou um livro junto com um cara chamado Nick Mehta, mas achando por Lincoln Murphy já tá legal. Rodrigo Carvalho falou que é ótimo e virou o livro de cabeceira. Que legal, Rodrigo. Esse livro é introdutório para CS. Tu entende muito das coisas lendo esse livro. Agora, importante falar, esse livro ele dá exemplos, ele traz para pontos introdutórios e conceitos, mas Customer Success para a sua empresa, você é quem vai entender como é que ele funciona. Eu, sinceramente, não vi Customer Success ser exatamente igual em duas empresas. Né? Ele tem as suas peculiaridades, depende do mercado, da forma, do estágio da empresa, de como é que vocês estão, quantos clientes, como é que funciona, se é enterprise, se é mais SMBs para pequenos e médios negócios, depende de muitos e muitos fatores. Então é legal ler as teorias de Lincoln Murphy, mas pegar e falar, vou adaptar para o meu negócio para fazer acontecer, né? Para não ficar frustrado, putz, não tá diferente do livro e etc. Mas leiam o livro de Lincoln Murphy, Nick Mehta e Dan Steinman, dá para achar por Lincoln Murphy, que é Customer Success, o único que vocês vão achar. Legal, Luiz. Me diz uma coisa assim, vamos pegar por estágio. Se tu pegasse uma startup que hoje, por exemplo, ela está iniciando, assim, ela já iniciou, ela está começando a sua atração, ela está bem no início da sua trajetória ainda. Quais são as dicas que tu dá para ela começar a implementar? Ela vai começar a implementar a cultura de CS. Qual que são as suas dicas aí para começar a implementar? Show de bola. Eu acredito que para começar, né, com uma cultura de Customer Success, uma cultura de CS, um ponto que seria interessante seria mapear a jornada desse cliente. A jornada do cliente. Cara, eu estou com alguns clientes, eu estou começando, eu tenho mais clientes, digamos assim, com uma carteira certa de clientes. O negócio é pegar um lápis, né? Esse vidro aqui que está atrás, a gente costuma pegar a caneta e rabiscar ele todo, não sei se dá para ver, mas pegar isso, cara, uma caneta ali, pegar tempo para isso. Não adianta, nossa, uma reunião de meia hora, tentei definir a jornada e não deu. Não, pega uma tarde, pega um dia, pega 2 dias se for preciso, e mapeia depois da venda, tá? Dá para ser a jornada completa? Dá, mas começa por depois da venda, mapeando os estágios que um cliente passa. Quais são os estágios que ele passa? Quanto tempo dura cada estágio? Ah, mas eu não tenho isso mapeado? Mapeia e depois vê quantos clientes se encaixam em cada estágio. Né? Como é que eu vou levar os clientes até um estágio mais elevado? Como se fosse uma montanha realmente que esse cliente ele tem que estar subindo, certo? Como essa montanha aqui atrás. Pô, tem uns clientes aqui iniciais, tem outros que estão por aqui. Como é que eu faço os caras subirem realmente nisso para a gente estar tendo mais fidelidade, mais lealdade desses clientes? Mapeiem a jornada dos seus clientes, porque não é só vendas, tem que ter etapa, funil, gatilho. Pós-vendas também. Bom, e aí, já que eu fiz a pergunta do early stage, né? Depois a gente vai passar para as dúvidas ali do chat, mas vamos também atender as que já estão em growth stage, né? Startup que já tem vendas, já tem clientes pagantes, já consegue mensurar as métricas aí de churn, de CAC, um pouco de LTV. Quais são as dicas que tu dá para essas startups que já estão mais avançadas na relação de maturidade do negócio, para elas aumentarem, né, a retenção, provocarem o upsell, que é sempre os objetivos assim, de negócio que o Customer Success tem mais impacto? Ah, show de bola. Eu acredito que pegando essa jornada que é sempre o X da questão para Customer Success, eu botaria uma lupa, botaria um zoom aqui, por exemplo, no começo da jornada. No começo da jornada, como o Ivan falou da Compass, o onboarding. Como é que está o meu onboarding? Eu vou botar uma lupa e vou ver como é que estão essas interações. Pô, Cauro, o cara recebe 2 e-mails quando ele entra, ele está recebendo 2 e-mails de bem-vindos. Caraca, como é que a gente não percebeu isso? Putz, deixa eu fazer o cadastro para eu fingir que eu sou um cliente novo. Assim, visitar os primeiros passos de um cliente, no sei lá, primeira semana, os primeiros 2 meses, primeiros 3 meses, exatamente, e pensar com empatia no lugar do cliente, como é que eu estaria me sentindo. As coisas estariam claras para mim? Não estariam?
Botar uma lupa nesse onboarding para entender é algo muito legal. E depois também botar uma lupa no pós-onboarding, que é como eu falei, a gente costuma pensar se lavo minhas mãos aí, é o mais comum, né? Pô, fiz um onboarding perfeito, mas depois eu larguei o cara para lá. A gente também está botando uma lupa nisso. Então, acredito que para startup começando, a jornada por completo, pelo menos uma versão inicial, e para startups que já estão rodando com bastante cliente, botar uma lupa no onboarding, botar uma lupa no ongoing, para ver profundamente, ponto a ponto, como é que as coisas estão acontecendo. Seria algo muito legal. Legal. Vamos passar para mais uma dúvida do chat aqui. O Rodrigo pergunta, eu acho que uma dúvida bem legal. Se você tivesse uma base com cerca de 300 clientes e percebesse que 10 entre eles não estão engajados ou não utilizam o serviço por cerca de 12 meses, ou seja, mais ou menos pouco mais de 3% da base, que são churn iminente. Você já passou por isso e existe alguma maneira de se reaproximar dos clientes que não cancelam, mas também não estão engajados, não utilizam o serviço? Show de bola. Ótima pergunta, Rodrigo. Se você tem, né, uma operação, pode ter um ser humano como CSM, vamos pensar que, por exemplo, o Uber, se você está desengajado, ele não vai te ligar, um ser humano ali, vai ser um tech touch, né? Realmente vai ser uma automação, uma segmentação deles ali. Se você tem um ser humano, no caso de maioria dos B2Bs, né, de negócios que vão atender outras empresas, como a Movidesk, por exemplo, a gente pensa que tem dois estágios da coisa, leading and lagging indicators, mas falando de forma mais simples, a fumaça e o fogo. Onde há fumaça, há fogo. Fim. Se você percebe, os caras estão pedindo para cancelar, um monte de cara realmente fez isso, já é o fogo, cara. Tarde demais. Os caras pedindo para cancelar, vamos dizer que você não consegue recuperar esses churns, esses cancelamentos, acabou. É o fogo que já está pegando. Agora, se você consegue metrificar e entender esse engagement score, por mais simples que ele for, uma versão inicial mesmo, cara, você já vê que está na fumaça. E tu vê aqui, peraí, faz uma semana que esse cara está desengajado, porque comparado às outras semanas, o cara eu vi que ele está utilizando menos, de repente, a minha solução. Enfim, daí depende de negócio para negócio o que é esse engajamento, né? Você pegar e entender que essa fumaça, ela está sendo gerada, você já pega o seguinte, cara, opa, cliente, tudo bem, cara? Eu vi que você não entrou, cara, não logou na última semana, você vinha logando bastante, eu quero entender se tem alguma coisa acontecendo, o que a gente poderia fazer. Legal, queria ouvir você realmente. Cara, animal. Tu pega o comecinho da fumaça e já age, né? Porque se a gente pensar que os caras eles estão desengajados, por exemplo, por 12 meses que você falou, muitas vezes, cara, já é ladeira abaixo. Pense em você mesmo, né? Às vezes, insatisfeito com alguma solução, se o cara te pega, pô, o cara ali, ele abriu um ticket aqui no suporte e tal, ele ficou meio indignado, deixa eu ligar para esse cara no primeiro dia. Tu tá no primeiro dia, tu não tá tão ali desengajado, ou às vezes indignado, ou às vezes insatisfeito. Né? Pô, cara, eu vi que hoje não ficou legal ali a nossa conversa, queria tentar resolver por aqui. Putz, que legal, uma experiência bacana. Agora, 12 meses depois, então por isso que a gente tem que pensar, como é que eu faço para não ver o fogo por completo depois desse tempo todo e eu me antecipo e começo a pegar desde a fumaça. Esse é o desafio. Legal. Maurício, Luiz, tem mais uma dúvida do chat aqui, uma dúvida do Maurício. Das métricas Customer Centric, o que achas das métricas Customer Lifetime Value e Customer Equity para a gestão de Customer Success? Legal. O ponto do Customer Equity, eu gostaria que se o Maurício conseguisse exemplificar, tá? Que eu não lembro deste conceito aqui. Mas aí eu vou respondendo aqui a questão do LTV. Customer Lifetime Value é muito importante, realmente, para que a gente note e entenda essa questão do valor líquido dos clientes que estão passando ali, dentro da nossa carteira, né, dentro da nossa base. É uma das métricas principais e compõe as métricas Unit Economics, que são métricas que os investidores eles realmente mais usam. Realmente esse ponto de CAC, de custo de aquisição de cliente, e o ponto de LTV, de Lifetime Value, realmente. Então, em resumo, esta gordura que a gente ganha em retenção dos clientes, como essa gordura vai crescendo ao longo do caminho, ou como essa gordura não faz tanta diferença, né? Os caras estão até ficando mais de 4 meses, mas no quinto mês todo mundo já vai embora, um LTV ele está mais baixo. Então, o LTV ele é crucial, né? Se o investidor bater realmente numa empresa, bater numa startup, ele vai perguntar, e aí, LTV, e o CAC, como é que está isso? O custo de aquisição dos clientes
e o lifetime value. São pontos principais e essenciais. Tem que estar na ponta da língua, tem que estar sendo visitado. A liderança de CS tem que estar com o LTV e o CAC assim, muito próximos. Né? Daí o Maurício explica o equity. Se quiser explicar o Customer Equity, acho que pode ser uma métrica que eu também nunca tinha escutado falar. Assim. Vamos passando para a próxima aqui, daqui a pouco o Maurício desenvolve, se ele tiver interesse. O Arthur pergunta se desenvolvimento de comunidade dentro das organizações é Customer Success ou é apenas uma intersecção na área de Customer Success? Perfeito, legal, Arthur. Depende completamente de empresa para empresa, né? Aqui na Movidesk, por exemplo, a gente optou pela nossa comunidade, que é uma comunidade Gold de clientes que a gente chama, vai ter até um evento e tal, que essa comunidade é um misto entre marketing e CS, por exemplo. E a minha figura agora de evangelização, de mercado, etc., eu fico no meio dos dois ali. Eu estou no meio campo dos dois caras ali, do marketing e de CS. Mas realmente vai depender bastante do que vocês estão fazendo, do objetivo de vocês, que eu já vi muitas empresas transformarem, tá? Este meio campo que eu estou falando em uma área nova. Nós somos a área de comunidade da empresa. A comunidade dos clientes é com a gente. A gente faz pesquisa, aproxima, faz eventos exclusivos, etc. Fica uma área que é um misto entre CS, porque a gente está falando com a base de atuais clientes, certo? E um misto de marketing, porque a gente tem que lançar coisa, fazer evento, fazer isso, fazer aquilo. Então, depende bastante de caso a caso, mas normalmente começa com um aperto de mão entre marketing e CS. Aqui na Movidesk não temos uma área inteira só para isso ainda, né? Agora, como eu falei até para o Felipe antes, montando evento, fazendo isso e aquilo, já estamos assim ficando maluco para gerir a comunidade ao mesmo tempo que a gente faz outras coisas. Então, daqui a pouco já surge uma área aqui dentro da Movidesk disso também, certo? Legal. Bom, o Maurício detalhou ali. Customer Equity é a soma de todos os LTV individuais agregados. Legal. Eu não tinha ouvido falar. Eu acho que é interessante realmente essa soma. A gente tem até um aplicativo que a gente usa aqui dentro da Movidesk chamado ChartMogul. É muito legal, é muito interessante. E nesse ChartMogul a gente consegue ver individualmente também esses pontos de safras. Aí, o Felipe digitou ali, ChartMogul. A gente consegue ver individualmente também pontos de safras, para a gente não, às vezes parar de ter aquele vício de olhar somente para safras mensais, trimestrais, anuais e etc. E a gente botar a lupa um pouco mais ali nos clientes. Então, acho interessante sim, vou até estudar mais sobre o tema. Muito legal você ter trazido esse ponto, não tenho experiência nessa questão do Customer Equity, mas eu acho bem interessante também. Eu costumo falar que o ChartMogul é tão bom, cara, que a gente usa aqui para métricas, etc., que se as coisas estão lá, então se ele nos incentiva a botar uma lupa para estar vendo esses pontos de clientes, quer dizer que é uma coisa que a gente tem que estar olhando, tem que estar pensando, certo? Mas, em geral, né, voltando àquela resposta, o mais comum que a gente tem para estar trazendo isso é o CAC e o LTV por enquanto, de forma mais geral. Depois a gente pode ir aprofundando, né, botando uma lupa nas coisas que também o negócio pode valer a pena. Mas hoje em dia, por exemplo, aqui na Movidesk não tem investidor que falou nisso ainda, tá? Só LTV e CAC mesmo, que são os principais pontos. E juntam muitas coisas a partir deles. Legal. Show de bola, Luiz. O Renato tem mais uma dúvida aqui, vamos seguir, que essa é justamente essa que é o barato do Everton, de poder trocar. O Renato pergunta, tem uma dúvida, estou com uma startup bem no início, já temos nosso MVP funcionando, que conselhos que você poderia dar para iniciar essa filosofia de CS num produto que o cliente tem um ponto-chave no sucesso da própria empresa? Assim como no Uber, que precisa do cliente para dirigir, a nossa precisa do cliente para um tipo de ação. Não sei se Renato, talvez um marketplace, talvez, mas porque, né, a questão do Uber aí, obviamente o parceiro, né, a pessoa que o lado do marketplace que entrega, né, que faz entrega o serviço, essa pessoa tem que ser muito considerada em termos de sucesso. Não sei se é isso a tua dúvida, mas de repente acho que, Luiz, dá para a gente pegar o exemplo do Uber aí e exemplificar em termos do motorista, né? Show de bola, com certeza. Acredito que, assim, nesse sentido, né, do marketplace, eu trabalhei numa startup chamada Geek Hunter, que auxiliava as empresas a contratarem os melhores desenvolvedores. Então, temos as empresas, temos desenvolvedores. Temos o motorista do Uber, temos a pessoa que pede ali o Uber em si. Temos o Airbnb, mesma coisa, né? Quando a gente tem dois lados, até para achar conteúdos mais facilmente na internet, você acha
sobre a ótica de marketplace. É a maneira mais fácil de estar achando. Independente se você chama isso ou não, dois lados, marketplace é mais simples. Mas eu realmente acho que normalmente as empresas passam por desafios relacionados a o que eu faço de marketing para esses caras aqui, o que eu faço de marketing para esses caras aqui, como é que eu atendo esses caras aqui, como é que eu atendo esses caras aqui. Às vezes é uma coisa completamente diferente, realmente, né? Eu nunca conheci um motorista de Uber assim para perguntar quais as ações que eles fazem e tal, mas o ponto-chave, principalmente nesses negócios de sob demanda e etc., que normalmente são os marketplaces, a gente fala muito em engajamento. É a palavra-chave, cara. A gente pode ficar falando anos aqui. Engajamento é o negócio. Por exemplo, no Uber, como é que eu engajo os motoristas? Como é que eles vão se sentir confiantes, motivados para trabalhar? Eu tenho que fazer, de repente, educar eles, dar um curso? Lembra do Easy Taxi lá do Thales Gomes? Thales Gomes jogava bola, fazia churrasco com o taxista, cara. Ele entrou no mundo dos taxistas, porque no caso dele ele falou, cara, ou eu faço isso, ou os caras não vão me comprar. Então ele ficava mostrando, pô, o smartphone ele faz isso e isso, olha que legal, bacana. Fazia do jeito dele lá para comprar os caras no começo. Fazia coisas totalmente não escaláveis, como jogar bola e ir pro churrasco, para conseguir fazer o negócio acontecer. E da mesma maneira, esse povão aqui que vai estar pegando o táxi de maneira facilitada através de aplicativo. Então acredito que é olhar com carinho em marketing, em como esse cara faz a transação realmente, a venda, e engajamento para o motorista não deixar de ser motorista e para o usuário não deixar de estar pegando as corridas ali. Mas olhando com carinho só para um lado e com carinho só para o outro para fazer acontecer. Não fazendo um bolo só. Eu até mando para vocês um link de um artigo que eu escrevi uma vez sobre Customer Success em Marketplace. Né? Não existe tanto conteúdo quanto a isso. A maioria é sobre SaaS, sobre recorrência. O livro do Lincoln Burke é muito sobre SaaS, sobre recorrência. Mas eu fiz um artigo assim na época que pode ajudar você, Renato. O Renato tinha falado que era exatamente essa dúvida. Legal. Marketplace é um desafio, mas é muito bacana. É muito legal. Engajamento é a palavra. Boa resposta. A gente tem algumas startups aqui de marketplace que tem esse desafio, né, de trabalhar os dois lados. E geralmente para o lado que entrega o serviço, né, essa pessoa está procurando talvez uma alternativa de renda, como é o caso do Uber, um complemento de renda, então ela tem que ter esse tipo de resultado dentro da plataforma, né? Ela tem que ter isso bem tangível, né? E geralmente, e como a gente fala em marketplace, que é questão de unir oferta e demanda, quem presta o serviço geralmente precisa do maior número de pedidos, né, bookings, que a gente chama, possível, né? Então, no caso do Uber, cara, quanto mais corrida você entregar para o motorista, melhor. A gente até brinca aqui com as startups da Walk, o lado que oferece o serviço, ele tem que implorar para tu parar de mandar pedido, parar de mandar bookings de tanto que tu está mandando, porque é isso que ele está buscando. Ele está buscando justamente trabalhar, né? Tá rodando, girando, para justamente, né, no final do mês aí ter mais grana. Acho que nesse sentido, começando por aí, Renato, acho que é um bom ponto de partida. O Clóvis aqui, Lui, pergunta, você acha importante saber quanto cada cliente gera ou destrói de valor para lidar com ele de uma forma mais adequada? Então, eu não sei, acho que gera, de repente, em termos de receita, né, Clóvis? Né? Quanto que ele está deixando de grana na empresa, ou destrói valor, não sei o que tu quer dizer com isso, mas talvez seja questão dele custar muito caro e, de repente, ele não deixa tanta grana assim na empresa, de repente fica numa equação negativa. Mas eu acho que, Luiz, né, de repente, a pergunta do Clóvis no sentido assim, de como identificar os clientes com mais potencial, talvez, ou como, né, acho que é mais ou menos por aí. Legal, eu acho que realmente a gente pode pensar numa vendinha aqui em Blumenau, ali na frente tem o Pastel da Carla. Cara, o Pastel da Carla, eu fui uma vez ali no Pastel da Carla na vida, eu acho, pra fazer alguma reunião, não tinha sala aqui, alguma coisa assim. Agora tem gente que pede Pastel da Carla, gente, 3 vezes por semana aqui dentro da Movidesk, para pastel, para empanado, sei lá o que mais os caras têm ali de salgado para pedir no dia a dia. Os caras vêm entregar aqui, etc. Esses caras, pro Pastel da Carla, são fregueses, cara. Né? A gente tinha até, lembra das antigas? E aí, freguesia? E aí, freguês? Como é que tá, freguês? Pô, isso aqui é meu freguês, aqui é fiel, a coisa é leal, né? Etc. Então, entendendo realmente quem são esses clientes, os caras que estão direto lá, os caras que estão comprando pastel direto, entendendo que há uma diferença entre eles e os outros, é exatamente entender esse ponto de jornada.
né? Entender que a galera que compra toda semana, digamos assim, o pastel, eles estão em um cluster, em uma segmentação específica, e o cara como eu, que estou na mesma empresa, mas nem sei direito que produtos eles têm, etc. Eles podem me reengajar, me mandar para mim alguma coisa ali, pô, tem promoção para você, alguma coisa. Eu estou em um cluster muito mais inicial ali da coisa. Isso é muito interessante realmente, né? E da mesma forma para receitas recorrentes, clientes que pagam mais. Eu até falei no exemplo, clientes-chave, certo? A gente tem que estar pensando em um formato de tratamento. Por isso que existe em Customer Success a questão de formas de atendimento. Atendimento high touch, muito próximo, um toque muito próximo. Atendimento, às vezes, low touch, muito mais distante, eu estou mais distante aí da tua realidade, realmente, né? Porque eu tenho uma carteira maior de clientes para lidar, e às vezes, como o próprio Uber para usuários, o Tech Touch é uma tecnologia que vai falar contigo, mandar SMS, te reengajar, mandar e-mail, ver como é que anda as coisas, porque tu não pega mais corrida. Então, high touch muito próximo, low touch um pouco mais lento, mais espaçado e humano ainda, e tech touch sem humano nenhum, só com automações. Então, entender e clusterizar, classificar, segmentar clientes e entender qual é a melhor forma de atendimento é uma coisa muito legal, para que a gente não corra o risco de crescer e estar atendendo todos os clientes da mesma maneira, né? Achando que todo mundo tem que ser X, tem que ser atendimento Disney, e a gente não consegue atender ninguém. Então, lembra que o Lincoln Murphy fala de experiência adequada. O que é adequado àquele cliente, de repente a sua segmentação específica, seja o que ele paga ou não, para eu estar atendendo. Esse é o desafio de estar montando esse ponto de jornada, né? Como eu devo atender cada segmento de cliente que eu tenho e quais são os segmentos também. Legal. O Cláudio deixou mais claro aqui que explicando melhor, ele fala: clientes que geram valor são os que dão lucro, e clientes que extraem valor quando o custo de vender e entregar dá prejuízo. Era mais ou menos Legal. isso que a gente tinha entendido. Mas beleza, Cláudio. Acho que ficou bem respondido, né? Acho que foi bem nessa linha que o Luiz respondeu. Exatamente. E até nesses caras aí que destrói, que você comentou, Clóvis, também entendeu o fit que esses caras têm com vocês. Às vezes, os caras ali do Acre, eles dão muito lucro, mas os caras aqui de Santa Catarina não estão dando lucro. Olha, historicamente a gente pegou esses dados de métricas, vamos parar de vender para Santa Catarina. Então, a segmentação também vai nesse ponto, né? Se historicamente esses caras não estão dando certo, qual é o fator em comum com esses caras em métricas dados que a gente não pode vender para esses caras mais, ou tem que atender de alguma forma diferente, né? Show de bola, Luiz. Acho que, pessoal, deu para trocar bastante, né? Eu acho que era esse justamente o objetivo. Ótimas as dúvidas de vocês. E, enfim, eu acho que, né, o objetivo do webinar é justamente a gente poder, obviamente, dar conteúdo. O Luiz teria muito mais coisa para passar para vocês, né, para vocês ficarem com uma pontinha de inveja. Ele esteve conosco aqui na aceleradora durante o dia inteiro, dando um workshop bem profundo sobre Customer Success, que foi muito proveitoso. Mas, obviamente, essa é uma das propostas de valor da aceleradora, né? Poder ter um tempo a mais aí com experts, com especialistas de mercado que conhecem, que sabem do que estão falando, que aplicam isso no dia a dia, né? É muito importante isso. A gente sabe que faz diferença. Não é só o dinheiro, né? Muito pelo contrário. O dinheiro é só uma parte do que como a aceleradora pode ajudar. E então, assim, essa era uma explicação bem breve do Lui, mas acho que justamente a poder ajudar vocês especificamente nos desafios que vocês estão enfrentando era o objetivo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Como eu falei, né, a gente está no meio aí da jornada de conteúdo para a aceleração da UOL, então eu mandei ali o link para vocês poderem acompanhar o que a gente já viu, né, o que ainda vem pela frente. Importante comentar que vocês deixaram o e-mail de vocês para receber os conteúdos passados, né, que a gente vai enviar por e-mail. Obviamente, lá quando a gente completar os futuros também vocês vão recebendo por e-mail, e no final dessa trilha vocês vão receber também o link para poder aplicar para a UOL, para poder se inscrever no processo da UOL, nosso processo seletivo, e aí de repente, né, a startup de vocês ser investida pela UOL. Esperamos que isso aconteça com as melhores, né, o que a gente busca selecionar. Há casos como a Movidesk, que foi selecionada lá em 2017. Mas, galera, queria encerrar aqui então, queria deixar meu muito obrigado aí pro Luiz, de novo, Luiz, valeu mesmo, foi Valeu. Show de bola, cara, como tem sido as nossas interações aí sempre muito proveitosas. Queria agradecer a presença de quem está com a gente aí ainda. E é isso, galera, até a próxima semana aí, vamos entrar semana que vem em vendas. Então, agora é foco, né, em crescimento.
Customer Success é um assunto super relevante e, bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí e até Valeu, semana que vem. galera. Valeu, Luiz. Até mais. Tchau, Abraço. tchau. Obrigado.